Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Vamos começar com o campeonato italiano, onde temos a equipe do Venezia enfrentando a equipe do Roma. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Venezia, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Venezia é a 19ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Roma, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Roma é a 9ª colocada com 31 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos entre as duas equipes, houve a vitória da equipe do Venezia, um empate e uma vitória para a equipe do Roma. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Roma para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Antalyaspor enfrentando a equipe do Fenerbahçe. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Antalyaspor, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Antalyaspor é a 9ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Fenerbahçe, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Fenerbahçe é a 2ª colocada com 51 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Fenerbahçe. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Fenerbahçe para vencer. Campeonato austríaco, temos a equipe do Klagenfurt enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Klagenfurt, venceu 4 e perdeu 1. A equipe do Klagenfurt é a 11ª colocada com 15 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Salzburgo, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. Pelo campeonato austríaco, a equipe do Red Bull Salzburgo é a 5ª colocada com 26 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Klagenfurt, um empate e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Salzburgo. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Red Bull Salzburgo para vencer. Campeonato da Holanda, temos a equipe do Sittard enfrentando a equipe do Ajax. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sittard, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Sittard é a 8ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Ajax, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Ajax é a 2ª colocada com 48 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Ajax. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Ajax para vencer. Campeonato da Croácia, temos a equipe do Rijeka enfrentando a equipe do Istra. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rijeka, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Rijeka é a 2ª colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Istra, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Istra é a 8ª colocada com 20 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Rijeka e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Rijeka para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Lazio enfrentando a equipe do Monza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Lazio, perdeu 2 e venceu 3. A equipe da Lazio pelo campeonato italiano é a 6ª colocada com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Monza, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Monza é a 20ª colocada com 13 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe da Lazio e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Lazio para vencer. Superliga da Eslováquia, temos a equipe do Ružomberok enfrentando a equipe do Slovan Bratislava. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Ružomberok, ela venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Ružomberok é a 9ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Slovan Bratislava, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Slovan Bratislava é a 1ª colocada do campeonato da Eslováquia com 44 pontos ganhos.
Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Slovan Bratislava. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Slovan Bratislava para vencer. Na Liga da Bélgica, temos a equipe do Kortrijk enfrentando a equipe do Giloense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Kortrijk, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Kortrijk é a 15ª colocada do Campeonato Belga com 19 pontos ganhos. Já a equipe do Giloense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Giloense é a 3ª colocada com 43 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Giloense. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Giloense para vencer. Superliga da Grécia. Temos a equipe do Olympiacos enfrentando a equipe do Asteras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympiacos, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Olympiacos é a 1ª colocada do Campeonato Grego, com 47 pontos ganhos. Já a equipe do Asteras, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Asteras é a 5ª colocada, com 34 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Olympiacos, um empate e 1 vitória para a equipe do Asteras. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Olympiacos para vencer. Copa da Liga Inglesa. Temos a equipe do Piemonte enfrentando a equipe do Liverpool. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Piemonte, da 2ª divisão do Campeonato Inglês, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. A equipe do Piemonte, pela 2ª divisão, é a 24ª colocada com 25 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool, dos últimos 5 jogos disputados, só perdeu 1 e venceu 5. Dos últimos 2 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 1 vitória para a equipe do Liverpool. A equipe do Liverpool, que é a 1ª colocada com 56 pontos ganhos do Campeonato Inglês. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols, partida acima de 2,5. Copa da Escócia. Temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Queen's Park. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Rangers pelo Campeonato Escocês é a 2ª colocada com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Queen's Park, da 2ª divisão do Campeonato Escocês, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Queen's Park é a 5ª colocada com 29 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Rangers. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Campeonato holandês. Temos a equipe do Alkmaar enfrentando a equipe do Zolen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alkmaar, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Alkmaar é a 5ª colocada com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Zolen, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Zolen é a 12ª colocada com 24 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do AZ, um empate e 1 vitória para a equipe do Zolen. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Alkmaar para vencer. Superliga da Turquia. Temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Adana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Galatasaray, pelo Campeonato Turco, é a 1ª colocada com 57 pontos ganhos. Já a equipe do Adana, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas as suas 5 partidas. A equipe do Adana é a 19ª colocada com 8 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Galatasaray e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 2,5. Bundesliga, Campeonato Alemão. Temos a equipe do Red Bull Leipzig
enfrentando a equipe do Paulinho. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Red Bull Leipzig é a quinta colocada, com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Paulinho, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 2 e perdeu 2. A equipe do Paulinho é a 14ª colocada, com 21 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Red Bull Leipzig, um empate e 3 vitórias para a equipe do Paulinho. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa. Red Bull Leipzig para vencer. La Liga, Campeonato Espanhol. Temos a equipe do Real Sociedade enfrentando a equipe do Espanhol. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Real Sociedade é a 11ª colocada, com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Espanhol, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Espanhol é a 17ª colocada, com 23 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Real Sociedade e 1 vitória para a equipe do Espanhol. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa. Real Sociedade para vencer. Liga da República Tcheca. Temos a equipe do Sparta Praga enfrentando a equipe do Hendrik. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sparta Praga, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Sparta Praga é a 3ª colocada, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Hendrik, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Hendrik é a 8ª colocada, com 28 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Sparta Praga. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa. Sparta Praga para vencer. Copa da Liga Inglesa. Temos a equipe do Aston Villa enfrentando a equipe do Tottenham. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Pelo campeonato inglês, a equipe do Aston Villa é a 8ª colocada, com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Tottenham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Tottenham, pelo campeonato inglês, é a 14ª colocada, com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Aston Villa e 2 vitórias para a equipe do Tottenham. Melhor opção para esse confronto: para a Copa da Inglaterra, vamos de uma dupla chance. Tottenham para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Liga de Portugal. Temos a equipe do Braga enfrentando a equipe do Gil Vicente. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Braga, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Braga é a 4ª colocada, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Gil Vicente, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Gil Vicente é a 12ª colocada, com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Braga e 2 empates. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa. Braga para vencer. Liga da Bélgica. Temos a equipe do Beerschot enfrentando a equipe do Charleroi. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Beerschot, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Beerschot é a 16ª colocada, com 13 pontos ganhos. Já a equipe do Charleroi, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Charleroi é a 8ª colocada, com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Beerschot e 4 vitórias para a equipe do Charleroi. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora. Charleroi para vencer. Liga de Israel. Temos a equipe do Smona enfrentando a equipe do Maccabi Tel Aviv. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Smona, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Smona é a 8ª colocada, com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Maccabi Tel Aviv, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. A equipe do Maccabi Tel Aviv é a 2ª colocada, com 45 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Smona, um empate e 3 vitórias para a equipe do Maccabi Tel Aviv. Melhor opção para esse confronto: vamos de fora.
Maccabi Tel Aviv para vencer. Liga da França. Temos a equipe do Angers enfrentando a equipe do Olympique de Marseille. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Angers, perdeu uma, empatou uma, venceu 3. A equipe do Angers é a 12ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Olympique de Marseille, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou uma e venceu 2. A equipe do Olympique de Marseille é a 2ª colocada do campeonato francês com 40 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Olympique de Marseille. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Olympique de Marseille para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Sevilha enfrentando a equipe do Barcelona. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, perdeu uma, empatou 3 e venceu uma. A equipe do Sevilha é a 13ª colocada do campeonato espanhol com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Barcelona, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma e venceu 4. Pelo campeonato espanhol, a equipe do Barcelona é a 3ª colocada com 45 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Barcelona para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Alayyaspor vs Fenerbahçe, fora. Fenerbahçe para vencer. Olympiacos vs Trípolis, casa. Olympiacos para vencer. Kortrijk vs Giloense, fora. Giloense para vencer. Rijeka vs Istra, casa. Rijeka para vencer. Kalkreuth vs Red Bull Salzburgo, fora. Red Bull Salzburgo para vencer. Sevilha vs Barcelona, fora. Barcelona para vencer. Napoli vs Udinese, casa. Napoli para vencer. Braga vs Gil Vicente, casa. Braga para vencer. Piemonte vs Liverpool, fora. Liverpool para vencer. Estaduais dos brasileiros, temos Cruzeiro vs Atlético Mineiro, partida acima de 1,5. Maringá vs Atlético Paranaense, fora. Atlético Paranaense para vencer. Água Santa vs Palmeiras, fora. Palmeiras para vencer. Bahia vs Colo-Colo, partida acima de 2,5. Goiás vs Goianese, uma dupla chance. Goiás para vencer ou partida terminando empatada. Empate casa.